A paz do Criador a todos, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma leitura bíblica. Desta vez vamos ler, né, um texto de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 22, que é sobre os falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Ou seja, surgiram falsos profetas entre o povo de Israel. Ou seja, já surgiram antes, né, de Pedro, o apóstolo Pedro, já surgiram muitos falsos profetas entre o povo de Israel. Da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres no futuro, ou seja, o de hoje, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano Senhor que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, heresias essas, né, que acho que vocês já devem estar sabendo, né, como a seita gadarena, dizendo que Deus do Antigo Testamento é o diabo. Pois é. Heresias destruidoras que distorcem, destroem o que já está revelado aqui, a palavra, que é a verdade. Ou seja, heresias que distorcem, deturpam o evangelho verdadeiro. Porque essa seita aí, seita do dragão, né, eles não pregam o evangelho verdadeiro. É outro evangelho, que é o falso. É o evangelho falso, que não foi pregado. Não é o que é pregado desde o princípio. Até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou. Aqui tem várias interpretações, né? Que, por exemplo, a interpretação aqui que dá para entender: até o cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, eles nunca foram salvos. Eles tiveram conhecimento da palavra, do evangelho verdadeiro, mas eles rejeitaram esse conhecimento. Falsos mestres, falsos doutores. E negaram o soberano. Sim, o Criador é o dono de tudo. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser com a sua criação. Então, meu amigo, não tem jeito, tá? O Criador, ele manda, ele é o governador de tudo, de todos, porque ele é soberano. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Ou seja, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Quantos aí estão difamando, cometendo crimes aí, né, na internet, difamando o caminho da verdade, distorcendo a verdade. E eles próprios acusam, né? Estou falando aqui da seita gadarena, né? Seita do dragão mesmo.
acusam os outros daquilo que eles mesmos são. Porque eles sim são filhos do diabo e servem ao seu pai, que é o pai da mentira. Cuidado, irmãos, cuidado com falsos mestres que ensinam falsas doutrinas. Tomem cuidado. Saibam identificar a conduta que a pessoa segue. Porque pelos frutos se conhece a árvore. E nenhuma árvore boa dá mau fruto, nenhuma árvore má dá bom fruto. Então, pelos frutos conhecereis. Olhe para a conduta dessa pessoa e o que ela está ensinando. A não ser, exceto que está aqui na palavra. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Quantos aí estão fazendo, né? Comércio, né, da palavra, estão vendendo aí livros dizendo que Jeová é o dragão. Não tem jeito, né? Lamentável. Todavia sua condenação desde há muito tempo para sobre eles, e sua destruição já está em processo, ou seja, estão condenados. Pois é. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, sim, mas os lançou no inferno. Aqui, a palavra inferno aqui é traduzido como Tártaros, né, que é a prisão dos anjos caídos. Ou seja, sim, ou tiveram anjos que pecaram. E esses anjos foram aprisionados em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, ou seja, o dia do julgamento do trono branco, em Apocalipse 20. E estão reservados para o juízo. Os anjos, né, os anjos caídos, os que pecaram. E estão dizendo aí, né, mais uma aí da seita gadarena, dizendo que o Pai ninguém julga. Então quem é que vai julgar aqui? É o Pai e o Messias que irão julgar. Porque ele é o Criador. O Pai é o Criador, o Eterno. Ele é o Criador. Ele faz o que ele quiser. E age como quer. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Ou seja, o mundo antigo aqui é a era pré-diluviana. Quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Quem foi que mandou o dilúvio? Foi o diabo? Não. O Criador, o Eterno, o Pai. Entretanto, preservou Noé para dar continuidade à raça humana. Proclamador da justiça e mais 7 pessoas. Então, como que Deus do Antigo Testamento é o diabo, sendo que ele aqui preservou Noé, a vida de Noé, e salvou mais 7 pessoas? Por quê? Porque ele é proclamador da justiça. E Deus ama a justiça. Já o diabo não. O diabo, ele odeia a justiça, mas ama a injustiça. E Deus, ele é justo. Por isso que ele teve que mandar o dilúvio para destruir o mundo antigo
porque a maldade era tão cruel. Eles praticavam todo tipo de crueldade, de violência. A terra estava tão violenta que o Criador teve que mandar um dilúvio para destruir aquele povo ímpio. Isso é justiça. Existem dois tipos de justiça: a justiça humana, que é prender bandidos e soltar inocentes, e tem a justiça divina, que é que o Pai enviou o seu único Filho ao mundo, deu a vida do seu próprio Filho único e unigênito para salvar pecadores merecedores da condenação. Todos, entendam, pessoal, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Toda transgressão e desobediência mereceu justo castigo. Então, ele é justo. E nós é que não merecíamos ser salvos. Mas pelo sacrifício do Messias na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado naquela cruz, é que nós ainda temos a chance de sermos salvos. É pela graça que somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Não há maior ato de amor do que esse. Eu não conheço. Não sei você, mas eu não conheço. E justiça. Continuando aqui no versículo 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Então quer dizer que Deus, no Antigo Testamento, o diabo, porque destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, lançou fogo e enxofre do céu. Só, o povo daquela época praticava tanta iniquidade que por isso que o Criador teve que mandar chuva de fogo e enxofre. Eu tenho que explicar que a grama é verde. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, Ló, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Se você é piedoso, se você vive praticando os mandamentos do Criador, o Senhor te livra da provação. E manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, do julgamento. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. No caso aqui são os anjos. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, aqui o contexto ainda é Pedro falando dos falsos mestres aqui. Animais irracionais. Eles são animais irracionais, falsos mestres, que vivem apenas por instinto natural. Nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção.
Corrupção aqui é corrompidos por sua própria iniquidade, que eles vivem na prática, né, do pecado. E aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas aqueles que foram chamados sendo livres são escravos do Messias. E eu te pergunto, meu irmão, você prefere ser escravo do pecado ou do Messias? Faça a sua escolha. Mas eu te digo, melhor é ser escravo do Messias, servir ao Messias, obedecer os seus mandamentos, porque ele diz: aquele que obedece os meus mandamentos, os pratica, esse é o que me ama. Então a prova de que você ama o Messias é se você pratica os mandamentos, se você obedece a ele. E não há maior dádiva que essa. O caminho é estreito, meus amados, e a porta é larga, espaçoso é o caminho, são muitos que entram por ela, muitos, que leva à perdição. E a porta é larga e o caminho é estreito, mas são poucos que acertam nela, que leva para a salvação. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Quantos aí, né? Falsos mestres, falsos doutores estão praticando injustiça, difamando os outros, praticando crimes, né? É um certo alguém, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês já devem saber, né? Os que me seguem aqui no canal já devem saber isso. Pois é. Tais pessoas consideram prazer em entregar seus mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas, aqui nódoas, como manchas, né, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Ou seja, se banqueteiam, né? Eles se deleitam, né, nos prazeres da carne, nos seus vícios, suas avarezas, indecências, promiscuidade. Estão ensinando aí na internet. Ora. Pessoal, é o fim dos tempos mesmo. E a Rússia está voltando. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, ou seja, vivem na prática, eles vivem iniquidade, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Do aquilo que o homem planta, ele colherá. Esses homens são como fontes sem água. A água aqui é a palavra. A palavra do Criador é pura, como água cristalina. E quem beber desta água terá vida, e vida em abundância. E esses homens, falsos mestres, falsos profetas, que pregam heresias, mentiras, são como fontes sem água, ou seja, não tem nada dentro deles, eles não têm a palavra no coração deles, são como nada, dentro deles não há nada, eles não têm o que oferecer, não têm
o que oferecer como edificação para a igreja. São como bueiros, dentro só tem cocô, podridão, lama. Névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas, ou seja, a condenação. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, palavras torpes, né? E sei que eu também já falei muitas palavras, né? Não são só palavrões, mas também são palavras aquelas que são inúteis, que não vão edificar ninguém. E esses são os falsos mestres, que proclamam palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne. Conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Ou seja, os falsos profetas vão lá e raptam aqueles que estavam prestes a fugir daqueles que jazem no erro. Prometem-lhes total liberdade do pecado, né? De você querer viver assim, viver como se não tivesse lei para obedecer. Porém, eles próprios são escravos da corrupção, do pecado, da iniquidade, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Ou seja, era melhor eles nem terem conhecido, nem terem tido conhecimento de Jesus Cristo, da palavra. Ou seja, aqui está praticamente dizendo que era melhor serem ateus, né? Melhor não terem conhecido o caminho da verdade, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. E dessa maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta a seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Meus irmãos, tomem cuidado com falsos mestres que andam aí enganando, levando pessoas ao engano, porque estamos vivendo uma apostasia, presenciando uma apostasia total, e muitos estão abandonando o caminho da verdade, mesmo depois de conhecê-lo, e abandonam. Triste, muito triste. É o fim dos tempos. Temos que estar preparados espiritualmente, que é o mais importante. Temos que estar preparados espiritualmente, porque Jesus está voltando. Temos que estar firmes em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tenham foco. Que nós tenhamos foco e sigamos neste caminho, que é Cristo. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Criador e até a próxima.